Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Aliás, episódio 21 da segunda temporada. Hoje é dia 26 de março e eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. É isso aí. Hoje é episódio maroto, mas muito maroto, que é um tema que eu gosto muito. A arte de proteger um software antes dele nascer, antes dele ser desenvolvido. Que arte é essa? Da onde isso vem? Por que isso existe? Enfim, a gente vai conversar sobre isso hoje no episódio, onde a gente vai falar basicamente sobre Threat Modeling, né? A modelagem de ameaças. Lembrando, esse episódio 21 da segunda temporada. Aliás, fazer uma pequena lembrança aí. Se vocês não ouviram os episódios anteriores, se você chegou aqui agora, né? Não sabe o que está fazendo aqui, volta lá na primeira temporada, escuta os episódios, dá uma maratonada, né? Enquanto você tá aí cagando, sai cagando. Né? Você é um cara que tem intestino solto. Cara, em 30 cagadas no mês, você matou a primeira temporada. E você tá aí vacilando, você tá aí moscando, que você é um merda. Esse que você é um merda. Assiste não, né? Assiste também, porque tem no YouTube, mas curte lá a primeira temporada inteira. E aí acompanha a segunda temporada. Já tá no episódio 21, toda semana. Regularmente às quartas-feiras a gente lança um episódio novo. Então, se é um cara de intestino preso, você vai demorar um pouquinho mais para maratonar. Se é um cara cagão, você vai maratonar muito mais rápido. Certo, Marcos? Certo, isso aí. Dá umas 30 cagadas aí que você maratona isso aí facinho, cara. Cara, ó, em exatas 33 cagadas, você mata a primeira temporada. Rapidinho. Não nem ser cagada, tem muito nego aí que gosta de tomar banho lá ouvindo um sonzinho. Bota o podcast também. É verdade, bota Já reduz pra JBL. Bota na JBL, né, ouvindo. Então. Pô. Mas aí é foda, o cara vai tomar um banho de 1 hora pra ver um episódio, né, mano? Não, mas aí normalmente começa na cagada e termina no chuveiro. Entendeu? É verdade. 30 minutos da cagada, 30 minutos. Show. Entendeu? Já dá um episódio aí. Boa estratégia pra você Já consumir resolve conteúdo. os problemas. Boa estratégia pra você consumir conteúdo enquanto você tá fazendo outras coisas, né? Bom, Sim. Vamos lá. Modelagem de ameaças, né? A arte de proteger software antes dele nascer. Que porra é essa? E é isso. Direto ao ponto. Manda aí, manda. A primeira perguntinha é... O pessoal tem que entender, né? O que é uma modelagem de ameaças? Por que serve? Pra que serve a porra da modelagem de ameaças, Cássio? Boa. Vamos lá. Todos os softwares deveriam ter modelagem de ameaça. Por quê? Quando você faz uma modelagem de ameaça, o nome já diz, né? Modelar ameaças. É o fato de você desenhar de alguma maneira, né? Trazer ali do abstrato, trazer ali do imaginário algo que possa acontecer futuramente. Uma possível ameaça, pensando no mundo de cibersegurança, uma possível ameaça que possa vir a existir, ou vir ali a perturbar o teu software, vamos chamar assim. Você pensar nisso antes do software existir. Lógico, você pode fazer isso depois que o software existe? Pode. Só que você já vai estar correndo risco. Então, a modelagem de ameaça é você pensar nessas possibilidades de ataque na prática, né? Como que um hacker pode me atacar? Ele pode fazer um DDoS, ele pode fazer uma SQL injection pelo formulário da minha aplicação, ele pode, sei lá, expor dados através de uma vulnerabilidade que eu conheço, alguma coisa do tipo. Então, é pensar exatamente nesses pontos, o quanto antes, no ciclo de desenvolvimento, o quanto antes, e você documentar isso, você produz ali alguns artefatos disso, tá? Aliás, eu esqueci de pôr o fundo aqui, deixa eu pôr o fundo aqui. Bom, né? Demorou muito, mas chegou. Agora sim, tá confundindo. Então, é você pensar exatamente em tudo isso, né, nessas possíveis ameaças, esses possíveis cenários de ataque, o quanto antes no seu ciclo de desenvolvimento, para que você produza artefatos, documentos, diagramas, né, ou um simples requisito de segurança. Esse requisito de segurança é exatamente uma proteção para essa possível ameaça. Né? Então, por exemplo, eu tenho um formulário de cadastro na minha aplicação, no meu site. Então, esse formulário pode ter SQL injection, pode ter um cross-site script, enfim, pode ter uma série de ataques ali. É pensar que aquilo pode ser um vetor de ataque, baseado em algumas vulnerabilidades que você já pode conhecer, já pode ter esse embasamento, e colocar, beleza, como é que eu me protejo dessa vulnerabilidade? Preciso colocar um Web Application Firewall. Preciso validar os dados. Preciso ter uma função de sanitização. Eu preciso gerar um log de cada preenchimento que foi feito nesse formulário. Então você vai definir esses requisitos de segurança para que sejam implementados quando esse software entrar num ciclo de desenvolvimento. É simples assim. Pensar nos problemas antes deles acontecerem.
Não, legal, top. Eu queria aproveitar também esse tema, eu queria que a gente falasse sobre quais são as maiores falhas que o pessoal comete, né, aí durante a modelagem de ameaças, né? Porque assim, eu sei que tem aqueles erros lá bem simples que o cara pensa assim, eu não vou pensar como invasor, eu vou pensar só na minha aplicação. Mas eu entendo que você tem que pensar como o cara que tá invadindo pra você conseguir construir uma boa modelagem de ameaças. Sim, tem várias formas de fazer, a gente pode falar delas ao longo do episódio, mas respondendo direto assim, né, quais as principais falhas da galera, eu acho que tem algumas. Uma delas é a galera querer fazer um negócio muito superficial, muito simples. Tá aqui, é só isso, pronto, acabou. E aí, quem vai implementar isso tá seguro, tá resolvido? Não é, né? A modelagem de ameaça é um trabalho constante, é um ciclo. Então, para cada sprint planning, para cada requisito de software novo, requisito funcional novo, para cada ciclo de desenvolvimento, de manutenção que tenha naquela funcionalidade, tem que ter alguém fazendo uma modelagem de ameaça. Esse alguém, normalmente, é alguém com viés de segurança. Porque, exatamente, essa pessoa que vai pensar como um atacante. O desenvolvedor ele não tem essa cultura de pensar como um hacker, né? Um atacante nesse sentido. Um hacker, a galera já sabe aqui, mas sempre bom lembrar quando eu uso a palavra hacker aqui, né? No sentido de cybercriminoso, mas a palavra hacker não quer dizer isso, obviamente, todo mundo já sabe disso. Mas é sempre bom relembrar. Então, assim, é sempre bom a modelagem de ameaça ser feita por alguém de security, alguém de cibersegurança, que tenha esse conhecimento de invasões, esse conhecimento de vulnerabilidades, esse conhecimento de incidentes que acontecem, para que ela consiga definir os requisitos de proteção, né, os requisitos de segurança para se proteger daquelas ameaças. Então, a principal falha que eu vejo a galera fazendo é quem faz a modelagem não é alguém de segurança. É alguém de dev, é um PO, é alguém que às vezes não tem um viés de segurança e está lá fazendo a modelagem. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, por incrível que pareça, é quem quer fazer modelagem quer escalar isso de uma forma muito grande. Por quê? Cara, software hoje em dia, uma empresa tem vários produtos digitais, etc, ela desenvolve software, né, constantemente tem vários deploys por dia. Você pegar a Amazon e Facebook, os caras têm, né, centenas de deploys por dia, enfim, então tem muito commit, muita coisa sendo desenvolvida. Não dá pra fazer, modelagem de ameaça é um trabalho empírico, é um trabalho manual, alguém tem que sentar, prestar atenção naquilo e executar. Então não dá pra apertar um botão e tá feita a modelagem. Não tem como você escalar isso de uma forma muito fácil, muito rápido. É trabalhoso, é empírico, então a galera tem que saber que precisa ter um tempo de maturidade, um tempo ali de desenvolvimento, um tempo X para ser executada a modelagem. Não dá para fugir desse tempo. Acho que esses dois são os principais erros aí que eu vejo a galera. Não, top, não explicou bem. Agora eu quero ter uma dúvida aqui. Como você começou a fazer modelagem de ameaças? Como que o Cássio começou nessa vida aí? Muito boa. Essa merece até DevSecOps. Cara, eu comecei, por incrível que pareça, eu já estava em segurança, já estava fazendo application security e não fazia modelagem. Né? Eu fui pegando experiência, fui aprendendo, né? A gente não aprende tudo de uma vez. E eu comecei a fazer modelagem a partir de uma empresa que eu trabalhei e tinha alguns sistemas a gente já tinha muito incidente lá. Muito incidente, várias coisas aconteciam, fraude, enfim. E a partir de tudo isso a gente falou, cara, a gente precisa começar a desenvolver mais seguro. Então já tinha SAST, já começamos a fazer alguns pentests, já tinha algumas coisas. Mas a gente falou, porra, de certo modo você vai gargalar o processo. Vai chegar um momento que vira barreira e tudo mais. Então a gente falou, pô, como é que a gente pensa em segurança antes do software existir? Né? Lá na planning, lá na ideia do software, lá no definição de requisito. Cara, aí o meu chefe, na época, né, muito mais experiente, apresentou a modelagem de ameaça. Cara, vamos precisar fazer modelagem de ameaça. E aí fui conhecer a modelagem, fui entender os frameworks que já existiam de mercado, fui entender os métodos que o pessoal aplicava, algumas ferramentas, enfim. E foi como eu comecei, basicamente, na dor, numa empresa que tinha incidente pra caralho, a gente queria reduzir isso ao máximo, né? A gente tinha muita fraude, então a gente queria reduzir que a galera não necessariamente desenvolvesse seguro, né? SAST, DAST já estava acontecendo, mas que começasse a pensar diferente. Né? E eu fazendo a modelagem nas sprint plannings, por exemplo, com os tech lead, com os dev, passava esse conhecimento para eles, né? Então esse pensamento muitas vezes já ia pra... Tinha modelagem simples que eu não precisava mais fazer, os próprios times já faziam, né? A gente vinha quando era um cenário um pouquinho mais crítico e tal, então foi assim que começou. Não, legal, pô, bacana saber a sua trajetória e como você começou a fazer modelagem de ameaças, né? A gente fala bastante aí, mas ninguém sabe como o Cássio começou, como o Cássio desenhou. E digo mais, todo mundo faz modelagem de ameaça na sua vida pessoal e não sabe. Por exemplo, hoje, né, pegando a onda aí do coronavírus, né, hoje a ameaça é pegar um vírus pelo ar. Então o que todo mundo faz? Lava a mão, passa o gelzinho, bota a máscarazinha, blá blá blá.
você tem uma ameaça e como é que você se protege dela. Então você vai sair pra rua, você vai protegido, né? Evita aglomeração, aquela coisa toda lá. Antes, né? No mundo antes pandemia, você conheceu a novinha, o novinho, quem quer lá no Tinder. Falou, vixe, hoje cachorreiro, hoje eu vou estourar. Aí a mina manda lá pra você, eu moro em Osasco, Guarulhos. Você fala, nem fudendo. Vou transar, mas vou morrer. Então, assim, você faz uma modelagem de ameaça. Qual é o bairro que a pessoa mora? Qual a rua? Se aquele lugar é, né, perigoso ou não. Se tem uma fama, né, de ser um bairro perigoso ou não. Especialmente a gente que mora em São Paulo, a gente sabe que tem várias regiões perigosas aqui. Ou então você marca o encontro, né, num lugar neutro, vou no shopping e tal, você investiga um pouco ali sobre aquela pessoa e tal. Então, assim, de certo modo, você está fazendo uma modelagem de ameaças. Quais as ameaças que você pode estar exposto ao ir para um encontro com a pessoa que você conheceu na internet? É super natural isso. Então, você olha no mapa, você pesquisa o bairro, você vou de Uber, não vou de carro, né? Não vou de moto. Chegar lá de R1 acelerando, volto de táxi, porque vão roubar. Então, táxi? Que táxi? Uber, cara. Você não tem tempo pro táxi, não. Não, então, é isso que eu tô querendo dizer, assim, a galera, a gente faz modelagem de ameaça no dia a dia. Mas, quando a gente era criança, a gente falava assim, mano, eu vou fazer merda, mas se eu fizer merda, eu chego em casa e tem mertiolate. Aquela porrada pra caralho. Além da surra da sua mãe. Então não vou fazer merda. Então, assim, qual era a ameaça, né? O mertiolate e a mãe na surra depois. Então você evitava fazer alguma coisa ou se protegia daquilo para não ter aquela ameaça que ela não virasse de fato um risco para você. Então a gente faz isso no dia a dia, com várias coisas, com várias questões, com vários cenários da nossa vida. Vou pesquisar um emprego novo. Porra, deixa eu ver se a empresa é legal, deixa eu ver se não atrasa salário, deixa eu ver quem trabalha lá. Então você faz uma série porque você não quer ter o seu salário atrasado, você não quer ser mandado embora logo, você quer uma segurança, uma estabilidade. Então a gente faz isso no dia a dia por uma série de coisas assim, que a gente não tem ideia, a gente faz no automático, mas para software, quando a gente fala de cibersegurança e defesa, modelagem de ameaça é isso, é você pensar nos problemas, nos riscos antes deles acontecerem, antes de desenvolver, simples assim. Não, bacana. Ou você saía com as novinhas no Tinder e nem olhava o mapa, nem nada, só vai, foda-se, né? Não, nem fudendo, cara. Você é louco. Eu sou mó cagão. Normalmente eu sempre marquei em lugar público. Fala, não, nem fudendo, não vou te buscar, não. Vamos no shopping. Eu ainda mentia a roupa. Eu falava, tô com a roupa preta e tava de branco. Porque ficava lá observando. Então. Vai que é um grupo sequestrador de órgãos, enfim. Não, você chega lá na mina que você queria, você fala, vazei. Fui embora. Então na foto é bonito, você chega na hora ela feia pra caralho, você fala, então, aí você fala, é bom que você já vaza. Tá quieto, não sabe quem eu sou, não me viu. Tá aí. Fui embora, galera. Partiu. Vocês fazem modelagem de ameaça todo dia e não sabem, tá vendo só? Tá vendo? Aí, galera, fiquem atentos aí. Começa a fazer modelagem de ameaça pro Tinder agora. Pois é, a gente faz isso no dia a dia pra várias coisas, cara. Outro exemplo, vai. A gente vai viajar pra um lugar que você não conhece, ou pro mesmo lugar que você conhece, mas é pra um lugar novo. Você olha a estrada, você olha o melhor caminho, quanto você vai gastar de pedágio. Hospital perto. Hospital perto. Cara, que nem a gente viajou internacional. Eu pesquisei onde era o consulado brasileiro mais próximo, o hospital mais próximo, uma série de coisas, porque você fala, mas olha só, se der merda, você vai ter alguma ajuda, algum socorro. Modelagem de ameaça em software, gente, é a mesma coisa. Se der merda, se o cara meter um inject na sua aplicação, você já tinha uma função de sanitização, você já tinha um Web Application File, você já tinha um log avisando daquilo. Então, modelagem é um negócio mais preventivo possível, cara, que possa acontecer no ciclo de desenvolvimento de software. A galera tem que entender que o valor da modelagem de ameaça ele é muito rico e tem que entender que tem um tempo para fazer. Precisa alguém sentar, executar, pensar. Assim como você está pensando... Não, vamos lá, depois eu falo sobre os requisitos de software, mas manda... Não, depois fala, vamos pro próximo aí. Vamos devagar. Eu tô empolgado. Não, eu tô vendo, você tá super empolgado. Vamos devagar aí. Não sai entregando ouro. Tem o pessoal segura mais um tempo aí. Tô empolgado, deixa eu respirar. Vai pensando na pergunta aí pra eu respirar. Não, eu ia ver assim com você. Quais os maiores desafios que tem hoje? Porque antigamente não tinha cloud, né? Cloud ainda era um negócio muito novo. Como que é fazer modelagem de ameaça pra cloud, assim? Qual o desafio? Aumentou muito? Permaneceu o mesmo? Como que tá essa parte? Eu acho que independente de cloud, on-premise, acho que tanto faz, o desafio é o mesmo, que talvez estão bem conectados com aquele ponto que eu falei. O primeiro é você saber que tem que dedicar um tempo para fazer isso. Cara, você precisa pegar um analista, pegar lá o Marcos, vamos aqui, Marcos. O requisito funcional do sistema é cadastrar usuário através de uma interface web. Esse é o requisito funcional. Como é que você vai... Que ameaças tem nisso? Você tem que pensar. Não existe uma tabelinha, né? Que você, ameaça para um formulário assim é essa. E a proteção é aquela. Então você precisa sentar e pensar naquilo. É lógico que, com a prática,
com o tempo, fazendo modelagem ameaça numa empresa, no mesmo lugar, você vai enriquecendo essa sua própria base de modelos. Então, qualquer cenário que vai ser desenvolvido similar, as proteções e os requisitos são os mesmos. Você precisa talvez só documentar de uma forma diferente, né? Ou documentar para aquele sistema específico, ou aquela API específica, mas o ataque, a ameaça, o cenário é o mesmo. Mas se a empresa vai começar do zero, ela tem que entender que precisa de um tempo para executar isso. O mesmo tempo que alguém pensa num requisito, documenta um requisito, né, afina ali os requisitos do software, esse mesmo tempo vai ser gasto, talvez o dobro desse tempo, para fazer uma modelagem de ameaça para cada requisito. A modelagem é feita por requisito funcional, por cenário de ataque. O mesmo requisito pode ter vários cenários de ataque, 1, 2, 3, 4, ou nenhum, ou 10, enfim. Então, precisa ter essa visão. Então, um dos desafios é a galera aceitar esse tempo. Precisa de um tempo para fazer isso. É igual teste de software. Seja um teste automatizado, seja um teste funcional, né? Alguém vai ficar clicando, não importa. Tem um tempo para isso ser executado. Então, você vai esperar esse tempo. É 15 minutos, é 1 hora, é um dia, não importa. Modelagem é a mesma coisa. Aceitem que tem esse tempo. É um dos primeiros desafios, mas aí independe se está no sistema cloud ou não. Talvez a cloud, ela traga alguns benefícios, porque ela abstrai muita coisa de segurança para você, de infraestrutura, mas não de aplicação. Como a gente fala de modelagem de ameaça em aplicação, praticamente o desafio é o mesmo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a galera saber qual framework ela vai seguir, ou criar o próprio dela, ver como é que funciona na empresa dela e tal. No meu curso, na live que eu fiz no Application Security Experience, eu falo sobre isso, lá no Instagram tem muito conteúdo disso. Tem pelo menos 13 frameworks de modelagem de ameaça. Threat Modeling tem 13 frameworks diferentes. Então a galera, às vezes um funciona, às vezes um pedaço de outro funciona e você criou um modelo para sua empresa. Às vezes nenhum daqueles funciona, você precisa entender como fazer na sua empresa. Às vezes todos se encaixam, qual que você quer usar. Então, tem frameworks pagos, ferramentas pagas e tal. Então, outro desafio é esse, como você vai fazer? Né? Como ter o tempo envolvido e qual framework você vai seguir, qual modelo você vai seguir. É tanto que, numa das empresas que eu trabalhei, a gente criou o Threat Modeling Canvas. Eu divulgo isso lá no meu grupo do Telegram e tal. É um modelo super simples, onde eu desenho um cenário e coloco os requisitos de segurança. Desenho um cenário e coloco os requisitos. É um modelo, talvez, para uma maturidade um pouquinho maior, porque eu desenho o cenário eu preciso pensar no cenário e tal, desenhei. Os requisitos de segurança, eu tiro eles da minha experiência. Então, para isso, eu preciso pôr um AF, eu preciso pôr... Então, para quem não sabe os requisitos de segurança, o que você põe para proteger de um injection, o que você faz para proteger, qual log você tem que coletar e tal, aí esse modelo talvez não se aplique. Aí você vai precisar de outra ferramenta, um outro framework. Então, outro desafio é esse, escolher um framework que se adapte, né, ou que seja flexível, ou que se encaixe na sua empresa, no seu negócio. Não, boa, você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, que é frameworks aí pro pessoal aí saber. Boa. Não, porque assim, a gente tem o Stride, tem o Microsoft, né, Threat Modeling. E aí, qual dos dois você ficaria? Não, framework e tecnologia, eu vou ficar em cima do muro, porque é muito difícil falar, cara. Sem muro. Não adianta. Você vira, dá seus pulos aí. Eu não vou. Sabe por quê? Porque assim, de novo, um pode se aplicar para um cenário, para uma empresa. Outro pode não se aplicar. Então, se eu falar assim, legal, eu adoro muito, o Stride, ele é muito amplo. Muito amplo assim, cara, praticamente qualquer sistema web você consegue usar o Stride. Mas vai que na empresa X o cara usa, que o Stride não se aplica. Entendeu? Ele é muito simples, né? Talvez um dos mais conhecidos, assim como o Microsoft Threat Modeling, que a Microsoft tem até uma ferramenta free que você consegue fazer a modelagem e tal. Então, talvez os dois sejam os mais conhecidos. O Stride ele é bem amplo, mas vai que não se aplica em algum lugar. Sim. Tem um que é muito bacana que eu curto também, que é o Security Cards. Até postei no Instagram esses dias falando sobre ele. O Security Cards, ele é, né, lembra lá o Planning Poker, algo do tipo, ele é mais lúdico ali. Então, talvez ele ajude muito a galera que está começando. De novo, talvez ele não se aplique em algum cenário específico, mas ele é útil para quem vai aprender, quem vai começar. Mas, cara, como eu falei, são 13 frameworks, pelo menos os que eu conheço, assim, pode ter outros por aí. E não dá para elencar um. É igual, qual linguagem você prefere? Eu prefiro C Sharp, mas não quer dizer que C Sharp é melhor para tudo. Eu uso Java, eu uso Node, eu uso Python, entendeu? Mesma coisa. Só esqueceu do PHP, que é a melhor linguagem que tem. Aí não se faz, isso não. Tá falando de linguagem, né? Não, tô zoando. Galera do PHP, não fiquem bravos, o PHP é da hora. PHP, tô aqui representando nós. C Sharp, PHP. Cara, é uma das linguagens que eu nunca programei, velho. Eu já li, já interpretei, mas nunca programei no PHP. Nunca. Tá perdendo porra nenhuma. Pra falar que eu não mexi em PHP, eu mexi em WordPress. Mas assim, WordPress tá tudo pronto. Você não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Enfim. Não, uma das perguntas assim, que eu tenho em mente, até acho que muitas pessoas vão ter,
Até onde eu tenho que ir para proteger minha aplicação? Até quanto eu vou gastar para proteger ela? Boa pergunta. Então, porque assim, tem um limite ou não tem? Vou colocando ali proteções, gastando dinheiro infinito. Tá, tem 3 visões para isso. Vamos lá, 3 visões para fazer isso. A primeira é a visão do dev, ou de quem não é de segurança. A primeira visão é de quem não é de segurança. Ele vai falar assim, não precisa. Nunca vou ser roubado. Nunca vão roubar meu carro, não precisa de seguro. Nunca vão tomar um tiro na bala perdida. Afinal, eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui não tem bala perdida. Nunca vou ser assaltado no centro da cidade. Tá? Esse tipo de pensamento é dessa galera que não é de security. Até natural, você achar que algo ruim não vai acontecer com você, tá? Então tem esse primeiro viés. O segundo é a galera de segurança. Não vai subir ninguém, protege tudo, criptografa a porra toda, bota fire em tudo bloqueado, zero trust, né, por padrão, vai liberando conforme necessidade, enfim. Então essa galera que é os 2 radicais. E você tem uma terceira abordagem que eu acho a mais coerente, é você criar uma matriz de risco, criticidade para cada software, para cada aplicação sua. Então imagina um banco. Tem lá o Internet Banking, tem o aplicativo, na Internet Banking desktop ou web, tem o aplicativo, tem algumas APIs que ela troca com o fornecedor ou com parceiros, tem sistemas internos de back-office, então você tem uma série de sistemas, né? Milhares, centenas de sistemas ali num banco. Criar uma matriz de criticidade e risco, né? O Internet Banking, ele está exposto para a internet, para os usuários, então ele tem muito mais risco, né? Muito mais exposição. Um sistema de back-office, ele está numa rede privada, só os funcionários acessam, né? Só as agências, os bancos, as agências bancárias, gerentes, lá, enfim. Então, um sistema mais protegido, apesar de ser crítico também, mas ele tem mais proteção naturalmente. Então, criar essa matriz de risco, criar essa matriz de criticidade de cada aplicação, porque com essa matriz, aí você vai ter essa resposta. Bom, porque é crítico, eu preciso investir muito mais. Preciso pôr Web Application Firewall, preciso criar desenvolvimento seguro, eu preciso botar políticas, eu tenho que ter um monitoramento mais forte, blá, 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 blá. Para o que não é tão crítico, ou menos risco envolvido, você talvez não precise de um Web Application Firewall, você talvez não precise de um monitoramento tão crítico, você talvez não precise, talvez, tá? Tô jogando aqui, mas talvez você não precise fazer um DAST, um IAST, SAST eu digo que sim, mas você percebe? Então, sem essa visão do que é crítico para o negócio, para você cai nos outros 2 cenários. Ou não protege nada, tá tudo bem, ou trava tudo, não sobe ninguém. Entendeu? Não, bacana. Tem uma curiosidade aí, que eu acho que vai ser legal. Eu quero ver o que você acha. A gente sabe que nada melhor que um incidente para motivar a segurança, certo? Nada melhor que um incidente para motivar segurança. Tecnologia. DevSecOps. Sabendo disso, veio a grande dúvida. Qual a diferença de fazer uma modelagem antes e depois de um incidente? Antes ou depois de um incidente? Bom, antes e depois, né? Sim, não, a pergunta é boa, mas talvez eu trocaria o incidente por o software em produção já. Pode ser que não tenha acontecido nada, porque vamos lá. Isso. Vou criar o software hoje. Agora, tive aqui a ideia, né? Eu já tive centenas de ideias de aplicativo, né? Quem nunca teve e tal. Então, tive aqui uma ideia de aplicativo. Antes da primeira linha de código, antes de eu pôr, né, fazer o primeiro deploy, antes de tudo isso, eu faço uma modelagem. Então, o meu código vai estar mais protegido com base nos requisitos dessa modelagem. Então, minha infraestrutura vai estar mais protegida com base nos requisitos dessa modelagem. Então, esse software vai nascer protegido, né, ou mais protegido. Outro cenário, pensei no aplicativo, fiz no MVP, lancei, estou em produção. Agora eu vou fazer uma modelagem. Qual a diferença? O aplicativo já está em produção, já estou em risco. Se for um SQL Injection, um ransomware, um DDoS e estiver vulnerável, eu vou pegar e posso fechar a empresa. Todos os impactos que a gente já conhece. Né? Vai vazar os dados, aquela coisa toda. Então já estou exposto, já estou correndo risco. Antes, eu não estou exposto. Não tenho risco zero. Né? O risco é zero. Então, se eu faço a modelagem antes, a tendência de eu ter um software mais protegido e reduzir o número de incidentes, ou mesmo os impactos desses incidentes, é muito maior. Depois, aí, cara, aconteceu um incidente, pô, e tem uma vantagem em fazer depois, porque se você tem um software em produção, teve um incidente, e agora você vai fazer a modelagem, essa modelagem já tem que contemplar esse incidente. Ah, o cara fez uma SQL Injection. Legal, você já vai se proteger daquilo. Você sabe que aquilo já aconteceu, já é realidade. Não é algo que numa modelagem você precisa pensar que talvez possa acontecer. Então, o time de resposta a incidente, a gente pode falar disso?
ajuda nessa questão, mas o ideal, mundo perfeito, faça a modelagem sempre antes de você colocar alguma coisa em produção. Não, bacana. Acho que essa era uma dúvida que eu tinha bastante. Assim, tinha pensado muito assim, sobre isso, né? Fazer modelagem antes ou depois de acontecer algum incidente? Então... O que muita gente faz é assim, ela já tem um sistema legado. Às vezes ela não teve incidente, mas tem um sistema legado. Ela quer agora fazer segurança, quer fazer SAST, quer botar o AF. Legal, você faz uma modelagem para você ajudar nas vulnerabilidades do SAST, do próprio DAST, para requisitos do AF, que regras que você põe. Essa modelagem vai te ajudar. Ela não é inútil, já tá o software em produção, não precisa fazer. Pelo contrário, ela vai ser muito útil para muita coisa. O ponto é, se o software já tá lá, já é legal, já tá funcionando, você já tá correndo um risco, entendeu? Não, sim, é legal falar disso. E tinha até uma coisa assim que o pessoal não pensa, e que eu acho que é legal a gente comentar aqui, é modelagem de ameaça pensando em biblioteca de terceiro. 70% do software é feito em biblioteca de terceiro. Sim. E aí, como fazer modelagem pensando nisso, né? Sim, porque assim, o SCA te ajuda com isso, porque ele faz um inventário das suas bibliotecas. Só que, de novo, o software já existe para você fazer esse inventário. Isso. Se você pensar na modelagem antes, vai lá, tá bom, o software é isso, eu vou precisar usar um componente X da biblioteca tal. Você já pode fazer essa pesquisa na biblioteca e ver se tem vulnerabilidade reportada. Se tem, você já não usa aquela versão, já não usa aquela biblioteca e troca, escolhe outra, enfim. Então a modelagem te ajuda, cara, assim, muito, velho. Muito mesmo. Tem que fazer, não adianta. E eu vejo que é uma coisa que os desenvolvedores não ligam, né? Tá ali a biblioteca de terceiro, só imputa no código ali, foda-se. npm install, só isso. Só isso, mais nada. Só isso, npm install, foda-se. O pessoal caga pro restante. npm install /all-g, acabou. Então. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Até perdi o foco, velho. Sabe, aliás, pra galera também, pros devs aí, enfim, um dos frameworks de modelagem de ameaça bem legal chama Attack Tree, ou árvore de ataque. É um framework simples também, relativamente simples, que dá pra você entender ali como uma modelagem faz, o propósito dela, e sugiro que vocês dêem uma pesquisada aí, olhem sobre o Attack Tree, bem legalzinho, bonitinho. É um show de bola. Muito filho da mãe. Não, o que eu queria conversar é o seguinte, no mercado é muito assim, passam que o Dash é uma puta ferramenta aí que ajuda aí a produção de software, certo? Tá, a gente tem produção, bota um Dash. Uhum. E por que não usar um Yash? Porque a cultura do Yash é muito nova ainda. Por que o pessoal não pensa no Yash ali, que é interativo, do que um Dash que tá ali e vai ficar executando tempos em tempos? Acho que a gente falou isso no outro episódio, eu comentei mais ou menos isso. O Yash ele ainda não tem aquela monte de ferramentas, aquela muito novo. O mercado não fala tanto, E por outro lado, a galera que tá rodando Dash em produção, sinto muito, já estão fodidos, vocês estão se atacando, né? Não roda Dash em produção, roda em Homolog, tal. Mas acho que essas duas ferramentas ainda são... O Yash, na verdade, né? Ele ainda não é tão... não tá no mercado, assim, sólido. Não é tão disseminado, né? Exato. Não é uma cultura disseminada. E o Yash, assim como o Dash, ele depende de alguém de segurança, o próprio dev, né, configurar ali um scan bem configurado. O Yash, ele configura uma vez e eternamente ele vai funcionar. Você configura ele uma vez, o ganho dele é muito maior. Só que, para o Yash funcionar, você precisa ter no seu ciclo de entrega de software, de desenvolvimento, você tem que ter alguma etapa de teste. Seja um teste funcional, alguém de QA vai ficar lá clicando, navegando, enfim, o teste de usuário, ou testes automatizados. Porque se não tiver a interação, né, o Yash é de interactive, então se não tiver interação no software, o Yash não vai rodar scan nenhum. Enquanto que o Dash você pode, né, schedular, ele vai ficar rodando scan eternamente, desde que a aplicação esteja funcionando. Então o Yash precisa ter algum teste, alguém precisa navegar ali na aplicação também, de preferência em homolog, né, teste, pré-teste, enfim, não rodar em produção. Mas o Yash depende de ter essa etapa no ciclo de desenvolvimento. Se você não tem, desenvolveu, o desenvolvedor é o cara que testou, ele garante que está funcionando e vai para a produção. Se você não tem um ciclo de teste, o Yash não vai te ajudar, não vai te servir. Você vai implantar ele e não vai fazer porra nenhuma. Então acho que é isso, essas duas aí. Sim. É porque o pessoal fala muito de Dash, mas o Dash, se você rodar em produção, você derruba a sua aplicação, dependendo de como você configurar. Exato. Você tá ali, e acredite, a galera configura, eu vejo em clientes, né, em parceiros, enfim, a galera não configura direito. O cara, ele aperta o botão scan e foda-se. Ele não entende o escopo da aplicação, o que tem por trás, para configurar o escopo do Dash perfeitamente, para buscar vulnerabilidades que fazem sentido para aquela aplicação.
Né? Por exemplo, o cara fica buscando SQL Injection na página estática. Não tem banco, como é que vai ter SQL Injection? Ou o cara fica buscando, sei lá, uma vulnerabilidade chamada Remote File Inclusion. Não tem upload, não tem função nenhuma de subir arquivo. O cara aí taxa demora 2 horas pra rodar. O bagulho tá fazendo payload pra caralho. Então, assim, precisa entender das coisas, né? Não adianta. A ferramenta de segurança, gente, não adianta implantou, apertar o botão e tá resolvido. Não é assim que funciona. Tem que sentar, configurar, olhar aquilo, monitorar constantemente. DevSecOps, Application Security, SDLC, modelagem de ameaça. Todas essas merda que a gente fala aqui, precisa de alguém pra fazer. Conhecimento, tempo, dedicação. Seu merda, tô puto. Calma, relaxa, amiguinho, relaxa. Daqui a pouco faz cafuné. Não, o que eu ia falar é assim, já falou, acho que já extravasou e falou o que tinha que falar. Respira. Vai lá, 1, 2, 3. Mas uma coisa que eu queria perguntar é: quem que é importante no momento de fazer a modelagem de ameaça? Todo o time de desenvolvimento, arquitetura, de gerência, pessoal ali de negócio, ou só o cara de segurança? Quem é importante estar ali naquele momento? Boa. O trabalho pesado, né, de entender, pensar nas ameaças, criar ali um diagrama, um documento, vai ser do de segurança, vai ser do cara de security champion, enfim, vai ser esse cara. Mas quem conhece a aplicação, na verdade, se a gente vai fazer uma modelagem antes do software existir, a área de negócio, o usuário, quem demandou aquele requisito tem que estar com você. Porque na cabeça dele aquele requisito faz sentido, às vezes para qualquer outra pessoa, que o software não existe, né? É só ali um diagrama ML, algum documento, alguma coisa que tem aquele requisito. Então você precisa falar com essa pessoa. A área de negócio, seja o próprio usuário, enfim. Então esses dois têm que estar bem casados nesse momento. Dependendo dos requisitos de segurança que são derivados dessa modelagem, você vai precisar envolver o dev, porque vai ser coisa direta no código. Aqui tem risco de SQL Injection, então você tem uma função que trata toda input de informação. Exemplo, tá? Tem risco aqui de autenticação, o cara fraudar usuário e senha, roubar dado. Então tem autenticação? Precisa ter um cara de dev, porque ele vai implantar o sistema de autenticação. Isso é uma coisa. Outra de novo, dependendo desses requisitos, o cara de infra. Porque você tem requisitos que podem, precisa ter um Web Application Firewall. Então vai ter uma chamada na rede, vai ter que ligar um cara de cloud, vai subir uma máquina. Então você tem toda uma questão de arquitetura da aplicação. E se a empresa tem um arquiteto, né, a gente falou disso em alguns episódios aí, esse cara tem que estar junto, porque ele vai ajudar, às vezes, a componentizar essa validação que você precisa fazer. Um requisito de segurança pode virar uma biblioteca interna que vale para a empresa como um todo. Então, é importante que, assim, todos estejam envolvidos. Eu fiz muita modelagem eu participava das plannings das squads. Então, você tinha uma planning onde os caras iam pegar algo para desenvolver. Já está ali, né? Já está no backlog, aquilo só vai entrar para desenvolvimento. Mas o requisito já está definido e tudo mais. Então já estava tarde no processo. Porque naquele sprint aquilo já vai ser produzido. Então, às vezes, enquanto estava sendo produzido, eu ainda estava terminando a modelagem. Então a modelagem, o que eu defini de requisito, às vezes virava backlog já. Porque na sprint já ia acabar, já ia para produção. O ideal é que eu tivesse antes ainda, na preparação do backlog, lá atrás, para definir os itens que eu ia fazer já com os requisitos de segurança. Mas, né, a gente conseguiu encaixar ele na empresa como processo e foi o que funcionava. Mas era legal, porque o dev estava envolvido, o PO estava envolvido, não tinha arquiteto nessa empresa, mas o tech lead estava envolvido. Normalmente o gerente das squads estava envolvido, além do time de segurança, que o time de segurança a equipe era eu-keep, né? Só tinha eu, então era eu-keep. Só tinha eu. Mas, enfim, acho que é importante todos participarem. O trabalho pesado é do cara de segurança, mas todos participarem é importante. Todos envolvidos naquele software. Né? Não, legal. No último episódio a gente falou sobre Security Champions. Qual que é agora, nesse contexto de modelagem de ameaça, onde que o Security Champion entra? Qual a importância dele para isso, né? Se ele é o Security Champion, ele é o dev, né? Ou o tech lead ali que foi nomeado Security Champion, ele é o cara que vai, muitas vezes, ele sentar com o cara de segurança para fazer essa modelagem, não o time todo. Porque ele já entende do negócio, do requisito que precisa ser desenvolvido, da aplicação como um todo, e ele vai trazer essa ponte com o cara de segurança. Se esse Security Champion é um pouquinho mais, né, tem uma maturidade maior em segurança, ele mesmo pode fazer a modelagem. E fazer só uma validação com o time de segurança. Que é o time de segurança que fala, pô, legal, é isso, show, ou acrescenta isso, ou retira isso. Ele só valida, mas ele já fez a modelagem. Então, se dependendo do nível de maturidade, ele pode ser o cara que faz, pode ser o cara que colabora muito. Não, top. Top em tudo, né? Top em tudo. Agora uma pergunta muito boa. Essa daí...
Deixa até em off, com a coisa corta ela, tá? Tá. Então, corte aí. Uhum. Como que a gente faz modelagem de ameaça na empresa atual que a gente trabalha? Como que isso é feito? Cara, difícil. Difícil assim. No nosso contexto, a gente não tem software de fato. Não, e então, assim, tem o detalhe... modelagem de infra. Sim. E assim, a gente faz modelagem para cliente também, né? A gente ajuda nesse ponto. A gente ajuda nos softwares dos clientes, isso. Até por conta do sistema como um todo. Mas no nosso caso, é mais a gente não desenvolve software. Uhum. Então a nossa modelagem é os ativos que a gente quer proteger. Preciso proteger meu servidor. Então, como é que eu chego até ele? É via VPN? É exposto? Né? Eu faço modelagem nesse ativo. Qual ativo que eu quero proteger? Porque vale lembrar, gente, qualquer framework de modelagem de ameaças, né, de um jeito de outro, você vai fazer uma modelagem de ameaça a quê? A um ativo. Esse ativo pode ser uma API, pode ser um endpoint, pode ser um servidor, pode ser um IP, pode ser um componente da sua aplicação, pode ser o sistema como um todo, pode ser um formulário. Então, são esses ativos que a gente pega. No nosso caso, os nossos ativos são infra, são alguns recursos, entende? Então, dá para fazer, mas a gente tem que identificar esses ativos e fazer. Que é o trabalho que eu estou fazendo atualmente, inclusive, por algumas coisas que a gente precisa fazer lá, mas enfim. Sim. E qual framework você está usando para fazer a nossa modelagem de ameaça? Estou usando o My Framework, o que eu quiser, porque eu que mando. O meu framework, né? Não, na verdade, assim, eu estou usando o Threat Modeling Canvas para documentar. A maioria dos frameworks, eles ajudam para software. Não tem um específico de infra, né, ou desses recursos. Então, basicamente, eu estou usando o Canvas com a experiência que eu tenho. Eu falo, putz, Léo, eu preciso proteger esse servidor, preciso pôr isso, isso e isso. Eu já sei o que eu preciso pôr. Eu só preciso achar o ativo e identificar as ameaças dele. O requisito eu já sei, entendeu? Então, para mim, tá mais fácil de eu fazer, vamos dizer assim. Então, eu uso o Canvas para documentar. Acho que o próprio Microsoft eu uso um pouquinho ali para fazer algum diagrama, alguma coisa. Mas, até porque eu vou implementar o requisito de segurança. Sim. Então, eu mesmo vou ler o que eu estou fazendo. Então, acaba, para não ficar um retrabalho, né? Eu mesmo acabo documentando da forma mais simples possível. É isso. Tá. Eu keep, né? Eu keep. Não, acho que é a minha última pergunta agora. Depois você pode comentar alguma coisa que eu não perguntei também, que eu acho que é legal. Eu ia perguntar assim, quando você é uma pessoa nova, acabou de entrar na empresa e tinha uma antiga pessoa de segurança que fazia modelagem. Como você pega essas modelagens que outra pessoa fez e tenta interpretar elas para o momento atual que você entrou? Boa também. Se o cara seguiu algum framework, ele vai ter os artefatos conforme esse framework. Então, sei lá, um diagrama, um documento, os requisitos e tal. Ele vai olhar para aquilo e validar se está implementado ou não. E outro trabalho, que inclusive, independente desse cenário que você descreveu, mas tem que ser feito constantemente, é revisitar. Putz, fiz uma modelagem, tá aqui os requisitos de segurança. Daqui 1 mês, 2, 6, o sistema evoluiu. As ameaças também evoluíram. Vamos revisitar aquilo? Vamos revisar aquilo, ver se faz sentido ainda? Ver se precisa tirar, de repente, alguma coisa, colocar, de repente, alguma coisa. Então, esse ciclo da modelagem também tem que acontecer. É fundamental. Mas acho que essa revisão, se o cara seguir um framework, é legal. Você vai olhar ali o framework, revisar aquilo e ver se bate ou não bate. Se o cara não seguiu nada, né? Tô fazendo aqui, não documentou porra nenhuma, fudeu. Simples assim, fudeu. Simples assim, fudeu. Legal. Minhas perguntas, acho que eram mais essas, né? Boa. Tem 40 minutos de episódio, já coisa pra caralho. Eu queria comentar um ponto que a gente vai gravar um episódio sobre isso. Aguardem, é um spoiler. A gente vai falar com o senhor Jefferson Macedo, nosso amigo do coração. Ele vai vir falar sobre resposta a incidentes, digital forense, etc. Mas eu queria lançar um ponto aqui. Já deixar o gancho dado. Não é o próximo, talvez não seja o próximo episódio. Talvez seja o próximo, né? Não sabemos ainda. Depende de agenda e tal, mas vai ter um episódio sobre isso. É exatamente isso. Como é que os incidentes da empresa, já tive vários incidentes, uma base de conhecimento, teve forense, investigação, log, blá, 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 auditoria, blá, blá, blá. Como é que isso tudo ajuda na modelagem para os próximos softwares, para os próximos desenvolvimentos que vão acontecer naquela empresa? Legal. Que basicamente, cara, se você tem um time de resposta a incidentes que responde um incidente seguindo o framework de DFIR, então o cara vai documentar, ele vai escrever onde está o log, demandar logs que precisam ser coletados, demandar algum requisito de segurança que precisava ter e não teve, por isso que aquele incidente aconteceu, como foi resolvido, qual foi o vetor de ataque, por onde entrou. Então você vai ter uma documentação sobre aquele incidente, de como ele aconteceu, como ele foi sanado, vamos dizer assim. Isso é praticamente a modelagem pronta. Por quê? Já é uma ameaça real, aquilo já aconteceu.
Você precisa agora pegar aquilo, trazer para antes de desenvolver um software novo ou mesmo um legado que você já tenha e colocar os requisitos de segurança para aquilo não acontecer de novo. Ou, se acontecer de novo, que você tenha um impacto menor, que seja monitorado. Então a gente vai fazer um episódio só disso, como é que o time de FEAR, né, Digital Forensics and Incident Response, pode ajudar o time de modelagem de ameaça, o time de segurança, lá no desenvolvimento, cara. Isso é fantástico, assim. Pouca gente fala sobre isso, mas isso é fantástico. Sim, vai ser um episódio muito top. Agora eu também tô ansioso. Que o Jefferson arrume uma agenda. Tá ouvindo, né, Jefferson? Arrume uma agenda o mais rápido possível. É isso aí. Inclusive, já participou aqui com a gente no Deve Ser Podcast. Eu não lembro. Primeira temporada, acho que episódio 4 ou 5, né? Assim. Foi na primeira temporada 4 ou 5? Dá uma olhada aí. Vamos ver, eu quero falar pra galera aqui agora. Foda-se, vou editar porra nenhuma. Podcast aqui. Vai ao vivo mesmo. Vai ao vivo mesmo. Fala alguma coisa aí enquanto eu tô pensando aqui, Marcos. Não, tranquilo. O que eu ia falar é... Eu tenho até uma pergunta pra você, agora você tocou no assunto aí, veio uma pergunta aqui na mente que eu acho importante o pessoal saber. Cursos para modelagem de ameaça, o que você recomenda e se tem no mercado ou não, né? Então... Qual você acha que é a resposta? Não tem no mercado, óbvio. Não tem mercado. Continue. E o seu curso de Application Security vai ter esse curso de modelagem de ameaças. Bem explicadinho, vai ter lá. E tem o bônus também, né? Você vai estar falando de log ali, de outras coisas juntos. O log é um mini curso que eu vou lançar. É um mini curso, antes. Mas dentro do bônus ali vai ter alguns critérios, né, se não me engano. Sim. Mas aí você fala, você fez a pergunta e já respondeu. Então, não tem curso de modelagem de ameaça, já cacei, não tem. O que tem é os frameworks. Cada framework tem o seu site oficial, tem ali sua documentação, como é que você implementa aquele framework, como é que aquilo serve. A própria Microsoft lá no SDL, eles explicam como é que você usa aquilo e tudo mais. Então, o que você tem é cada framework ele explica como é que você utiliza ele, né? Naturalmente. Mas não tem um curso, para cenários, né? Como é que você faz na sua empresa, qual a melhor adoção, como definir esse processo, que momento fazer, quem participa, blá, blá, blá. Talvez não tenha algo tão genérico assim, ou genérico eu digo assim, para qualquer framework, e tão especializado, focado em threat modeling, né? Não tem. E o episódio que o Jefferson participou foi o episódio 7 da segunda temporada. Da segunda, da segunda temporada. Foi ao ar no dia 17 de fevereiro. A gente falou sobre fraude em software, isso existe? Que foi o Jefferson e o Wesley Santiago, dois monstros aí da área de forense que participaram. São bons pra caramba. Que, aliás, era com o senhor Rodrigo Balbino, que, por acaso, adivinha, faltou na merda do episódio, pra variar. Tá vendo? E se esse é um novo integrante aqui, não falha. Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar um recadinho pra galera aqui, ó. Manda aí. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. É claro, também no YouTube. Agora a gente com o uniforme, eu tô com o uniforme antigo aqui, ó. Esse é o preto, é o antigo. O senhor tá sem uniforme. Meu está lavando, desculpa. Tá lavando. Prometo que no próximo episódio eu vou estar com ele. Tem que mandar fazer outra camisa, pra você lavar uma e ter uma limpa, né? O cara me dá uma camiseta só, pô, participar do podcast. A gente grava uma vez por semana, você precisa uma por semana. Aí o cara usa a porra do uniforme fora do horário de trabalho, e quer que eu faça o quê? Propaganda gratuita. Uso do uniforme. Fazer o quê? Queria fazer um comentário aí pra galera. Lá no Application Security Experience, que tá no YouTube, tudo gratuito. São 4 aulas. Uma do primeiro Application Security Experience que eu fiz e 3 do segundo que eu fiz, tá tudo lá no YouTube. São 4, 5 horas aí de aula para vocês. Eu explico modelagem de ameaças em todas elas. No segundo, eu explico como é que o nosso grande monstro maravilhoso Tony Stark, Homem de Ferro, faz modelagem de ameaça em todos os filmes. Toda a armadura, em todo o cenário ali dele, né, do Homem de Ferro e tal, de uma forma que você fala, caralho, velho, é isso, é assim que faz. Eu tenho que fazer a mesma coisa no meu software. É isso. É só isso. Um exemplo bonitinho pra galera. No primeiro filme, lembra do primeiro filme, que a primeira vez que ele faz a primeira armadura, não, né, a primeira da caverna. Isso. A segunda, né, a de metal, que ele sai voando e vai lá pra estratosfera. O que acontece com a armadura dele? Congela, tio. Congela. Aí ele começa a cair, tal, consegue travar ali e voltou. No final do filme, ele já tá com a armadura, né, pintada, já tá na versão 1.1. Já tá na 1.1.
O que acontece com o vilão? Ele leva o vilão lá pra cima. O que acontece com a armadura do vilão? Congela, tio. E a dele? Não, a dele não. Ele até pergunta: você resolveu o problema do gelo? Did you solve the icing problem? Yeah. E é exatamente porque o cara fala, que problema? Ele sabia do bug. Ele sabia que o cara tava usando a versão antiga. Ele já passou... Olha, isso foi resposta a incidente. Ele teve um incidente e corrigiu! Software é isso. Cara, software é isso. Evolução. O software não vai ser protegido 100% melhor na primeira versão. Mas se você faz uma modelagem antes, ele vai estar muito mais protegido. E se você continua fazendo esse ciclo de modelagem constante, você tende a ter um software, cara, praticamente 100% protegido. Praticamente 100% protegido. Porque você pensou em todas as possibilidades, blá, blá, blá. Tá tão difícil hackear que você não vai ser hackeado. Não quer dizer que tá impossível, mas tá muito difícil. E, cara, esse exemplo do Homem de Ferro, esse é um exemplo, cara. No evento são 4, 5 horas lá que eu falo só disso, de todos os filmes, com analogia, que, cara, na boa, é um projeto do caralho. Não, esse projeto é pica, eu pago um pau, e eu revisito sempre que eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvida, eu revisito. E eu estou revisitando porque estou evoluindo ele com mais coisas, então vai ficar mais da hora ainda, sabe? Não, sempre que eu preciso tirar alguma dúvida ali, dou uma revisitada, dou uma olhada ali na aula 1, 2 e 3 ali, vejo qual que tem o tema que eu preciso. É fenomenal, cara, eu gosto demais. Fala de Vingadores também, fala do Hulkbuster, tem bastante coisa. Tudo. Assim, eu gosto muito de analogia, então as analogias ajudam muito, né, nesse cenário, né? E do Homem de Ferro todo mundo gosta. Quem não gosta de Homem de Ferro? Se você tá ouvindo, não gosta, se você tá ouvindo esse episódio e não gosta do Homem de Ferro, desligue, não quero você aqui, saia daqui. Saia, vai assistir Looney Tunes, seu merda. Bom, que Looney Tunes é da hora, mas enfim. Cara, a modelagem de ameaça, o resumo é esse, né? A gente tem que... É um trabalho constante, é um ciclo e demanda tempo para ser executado. Não existe uma ferramenta que você aperta o botão e ela modela para você. Não existe. Existem algumas que te ajudam a ganhar performance, robustez, eficácia, né? Mostrar isso de uma forma mais bonitinha, documental. Tem uma que lançaram esses tempos aí, eu acho que o nome dela é Threat Agile. Que basicamente você programa junto com o seu código ali, igual a galera fazer DDD, né? Domain Driven Design. É igual a galera fazer DDD, você faz a modelagem de ameaça. Junto no teu código, você escreve ali e tal, e ele já gera alguns diagramas, gera alguns argumentos, alguns fragmentos ali e tal, JSON e tal, já cria um diagrama pra você. Cara, isso é muito bom. Não testei, né, só vi por cima, ouvi falar, tá, não testei, mas talvez isso seja uma grande vantagem, porque aí sim é o dev que vai fazer. Talvez o cara de segurança ajude, possa escrever ali o contexto, né, o requisito, mas o dev pode estar fazendo isso, então você ganha muito mais agilidade, porque são muito mais pessoas fazendo, né, muito mais dev do que a gente de segurança nas empresas, né. Sim, eu queria abrir um adendo também pro pessoal no seu Instagram, que todo dia tem conteúdo ali voltado para segurança da informação, principalmente a PPSec. E é de quarta-feira que tá saindo... Segunda-feira. De Threat Modeling? Toda segunda-feira, Threat Modeling. Videozinho, postzinho, storyzinho. Então, quem tiver dúvida e gostar do tema, toda segunda-feira tem conteúdo lá no Instagram do Cássio. Então vale a pena seguir lá para você ter o conteúdo que você precisa, né? Todo dia de semana é um conteúdo diferente, né? Então vale muito a pena. E um detalhe também, né? O pessoal que tá curioso, né? Eu quero porque a galera gosta de ferramenta, né? Ferramenta. Quero baixar Vai no microsoft.com/SDL. Vai ter lá Threat Modeling Tool. A ferramenta da Microsoft. Free, gratuita, baixa no Vasco, grátis, de graça, enfim. Baixa, vê no site, ele vai te explicar ali já um diagrama, você já vê como é que faz. Tem alguns modelos, alguns exemplos ali. Já te ajuda muito a começar a fazer. Você já entende ali alguns contextos, já te ajuda a começar a fazer. E você já acaba o episódio aqui já com, né? Aprendeu a fazer alguma coisa já. Sim, o importante é começar, né? Começou, você vai seguindo. E esse episódio, estamos com quase 50 minutos aqui, é uma cagada menor, né? É uma cagada de 1 hora, né? Cagada de 50 só, né? ou uma cagada de 30 com banho de 20. Então. Também, verdade. Também pode ser, né? Vai da escolha do cliente aí. Fechou. Então é isso. Que episódio é esse? 21? 21, eu só queria fazer minha piada antes aí, você fechar, por favor. Eu queria encerrar essa porra. Não, deixa eu fazer aí. Eu sei que você não gosta, mas... Manda. Quero te perguntar, qual é a cor mais barulhenta que existe? Cor mais barulhenta? Qual a cor mais barulhenta que existe?
Não faço ideia. A corneta. A galera gostou. Eu odiei. Não, foi bom pra caralho, Eu odiei. para. Para com isso, foi bom. Essa vale a pena. Não sei, vou até rodar outra vinheta aqui, ó. Não, mereceu. Essa foi ruim, Marcão. Essa foi ruim. Droga. Tá, interessante e tal, mas no geral, ruim, muito ruim. Esperamos que você faça uma modelagem ameaça para não passar vergonha no próximo e trazer uma piadinha mais bonitinha. Não, eu vou melhorar aqui. Semana que vem eu trago uma melhor. Tenho certeza que os ouvintes gostaram, por isso que a galera tá aí até o final. Pessoal, episódio 21 da DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. E você ouviu sobre a arte de proteger o software antes dele nascer. Simples assim, faça a modelagem de ameaças e a gente se vê no episódio na semana que vem. Um beijo, até a próxima. Falou, gente. Tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.